Olá! Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que é muito discutido por vários profissionais e em vários grupos de micropigmentação. E o que são esses assuntos? São fatores que colaboram ou não na fixação do pigmento. Então eu trouxe algumas coisas para vocês que podem interferir na durabilidade e na fixação de um procedimento. O que eu vou falar agora, ele pode ser aplicado tanto no tebori quanto no dermógrafo, mas tem alguns fatores que vão ser específicos para o dermógrafo, tá certo? Então, o primeiro fator é o equipamento. O equipamento que a gente utiliza, ele tem que ter uma manutenção periódica, porque um aparelho desregulado, ele pode gerar fios mais grossos. Isso quando a gente se fala em utilização do dermógrafo. O tebori já é diferente, o que a gente tem que se atentar é uma agulha de qualidade para que ela não perca o fio ou as pontas fiquem mais arredondadas durante o procedimento. Então, a primeira coisa que a gente vai falar um pouquinho é sobre o equipamento e o porquê da importância da gente ter um equipamento bom, de qualidade e regulado, ou seja, com manutenção periódica. Garanto que tem muita gente que prefere trocar o aparelho do que mandar para a fábrica fazer uma regulagem. A gente normalmente espera o aparelho se degradar para poder trocar em vez de dar essa manutenção periódica. E aí o nosso aparelho no começo trabalha de uma forma, no final ele tá trabalhando de outra e a gente tá achando que o aparelho tá velho ou tá ultrapassado ou tá acabado. E na realidade, às vezes o que ele precisa é de uma manutenção para voltar à função original dele. Então, para manter uma precisão na hora de você implantar um pigmento, você precisa que esse aparelho tenha uma manutenção periódica. Além disso, aparelhos que apresentam baixa vibração, aparelhos que estão regulados, eles tendem a apresentar uma baixa vibração. E quando isso ocorre, tanto a profundidade quanto a frequência da implantação do pigmento, elas vão ser as mesmas, garantindo uma uniformidade do nosso fio e do nosso procedimento. Já acontece ao contrário. Quando ele apresenta alta vibração, que são aqueles aparelhos que trepidam, que vibram demais, eles são aparelhos que muitas vezes precisam de uma regulagem para acertar o ponto de vibração correto do equipamento. E isso faz com que diminua a precisão, ou seja, a implantação do pigmento e a frequência do pigmento, né, da profundidade, a profundidade e a frequência de batidas daqui, ela altera, e isso gera procedimentos onde você vai ter fios manchados ou fios mais expandidos, fios mais grossos. Por quê? Porque vai ter lugar que vai entrar mais pigmento e lugar que vai entrar menos pigmento por causa dessa vibração. Além de que isso acaba por agredir mais a pele, pela gente ter essa dificuldade de implantar uniformemente o pigmento, o que acaba acontecendo? A gente passa mais vezes o dermógrafo, trabalha com mais pressão, muitas vezes, para poder depositar mais pigmento, porque vai ter lugar que vai pegar e lugar que não vai pegar, e aí a gente gera um trauma maior. Um trauma maior, o que ele causa? Um processo inflamatório maior. E a gente sabe que uma das coisas que interfere na fixação do pigmento é um processo inflamatório exacerbado. Nós sabemos que ocorre sim um processo inflamatório pós-procedimento, mas ele é um processo inflamatório normal. Se a gente lesiona demais aquela pele, o processo inflamatório vai ser mais longo, vão formar aquelas crostas grossas e pesadas, e quando saem aquela casquinha, aquela crosta que se formou, o pigmento saiu junto, ele não ficou, ele é todo expulso, ou na sua maior quantidade é expulsa da pele por conta desse processo inflamatório exacerbado. O segundo fator que a gente vai falar é sobre a angulação.
Existem posicionamentos de agulha durante o procedimento, na hora que a gente vai trabalhar, que garante uma fixação e uma precisão do pigmento, garantindo que esse pigmento não se expanda na pele. Então, o ângulo, a gente tem que observar o ângulo da agulha em relação à pele, ele deve ser muito bem observado, porque para cada técnica a gente utiliza uma angulação diferente. Para cada trabalho que a gente vai realizar, a gente trabalha com um perfil de agulhas. Por exemplo, no dermógrafo eu vou fazer fios, eu vou trabalhar com a agulha de uma ponta. Eu vou fazer sombreado, eu vou fazer uma shading, eu posso trabalhar com agulha até de 3 pontas, 5 pontas. Eu vou trabalhar um sombreado em pixel, eu posso trabalhar com uma ponta, eu posso trabalhar com 3 pontas. Então, tudo isso você vai determinar na hora do procedimento o tipo de agulha que você vai utilizar associado à angulação. Então, por exemplo, se eu trabalho com uma agulha de uma ponta, eu posso trabalhar com ela a 90 graus, eu posso trabalhar com ela dando uma leve inclinada, eu vou trabalhar o fio. O que eu tenho que tomar cuidado para não entrar com a agulha na diagonal e fazer a implantação do pigmento em locais que não são para serem implantados. Ele tem que entrar e penetrar na pele para poder fixar. Agora, por exemplo, se eu vou trabalhar com tebori, eu vou trabalhar com uma lâmina 12 flex, eu trabalho a 90 graus. Por quê? Porque eu tenho que levar o pigmento, trazer, fazer o corte, fazer a incisão para o pigmento depositar ali dentro. Então, são formas diferentes de angulação que a gente vai trabalhar de acordo com a técnica. Por exemplo, no tebori, eu trabalho com a angulação a 90 graus para fazer fios e trabalho a 45 graus para fazer uma shading, que é um sombreado. Então, são formas de aplicações diferentes, com agulhas diferentes e em angulações diferentes, beleza? Além da angulação da agulha, tem um outro fator que a gente tem que levar em consideração, que é o peso da mão. Mão muito pesada ultrapassa a camada correta a ser depositado o pigmento e isso gera o quê? Uma expansão do fio. Um fio vira um sombreado ou um sombreado ele vira uma sobrancelha compactada. E quando o pigmento atinge uma camada que não é a correta, ele sofre uma reação e tem uma alteração na cor. Então, o resultado final, ele acaba não sendo o desejado, ele não fica aquela cor que a gente escolheu, porque ele sofre a ação do meio onde ele foi inserido. Outra coisa, isso a gente falou agora de peso na mão, a mão pesada. E quando a mão é muito leve, por que atrapalha? Se a mão é muito leve, a gente não implanta o pigmento também na camada correta, a gente implanta o pigmento mais superficialmente, e essa implantação superficial vai fazer que, com o processo de renovação celular, que é um processo natural que ocorre na nossa pele, esse pigmento vai saindo. Então, a durabilidade da sobrancelha, ela fica bem menor, porque a mão ficou leve demais. Em alguns casos, inclusive, 30 dias depois de ter feito, a pessoa volta para o retoque praticamente sem nada. Então, isso é indicativo de que você não atingiu a camada correta e que tua mão está muito superficial. Nessas situações, o que a gente pode fazer para resolver esse problema? É treinar a criar pelos, treinar na pele artificial, tanto com dermógrafo quanto tebori, para você pesar a mão e quantificar o quanto de pigmento você está colocando. Então, a minha proposta é para você treinar o peso de mão, você tem que treinar. Treina na pele artificial mais grossa, treina na pele artificial mais fina, depois passa a treinar em modelos, pessoas de sua confiança que você chama para ser modelo e não cliente. Modelo a gente não cobra e cliente a gente cobra, então você chama em modelos para que você possa botar em prática aquilo que você treinou na pele artificial. Outro fator que eu observei bastante é o número de passadas. O tebori, por exemplo, a gente deve passar no máximo 1, 2 vezes em cada fio.
Eu procuro não passar mais de uma vez. Só em alguns casos eu passo uma segunda vez quando eu acho que ficou muito superficial. Minha mão já tá bem treinada, então eu já vou direto no fio e ele pega bem já de primeira. Mas quando a gente está começando, a gente tende a não aprofundar tanto com medo da incisão ficar profunda. Então, se acontecer dela ficar mais superficial, você tentar abrir, ver que a abertura está muito superficial, você pode passar até mais uma, duas vezes em cima do mesmo fio. Mais do que isso, eu não aconselho, porque começa a engrossar o fio e expandir o fio. Eu, como já falei, eu trabalho passando apenas uma vez, em alguns casos eu passo duas e se tiver necessidade no retoque eu refaço aquele fio. No dermógrafo já é diferente, no dermógrafo às vezes a gente vai ter que passar duas vezes em cima do mesmo fio para pegar. Se é um processo de sobrancelha, uma sombreada, a gente vai passar mais de uma vez porque vai ter lugar que vai pegar mais, lugar que vai pegar menos, então a gente vai passar mais vezes. O que a gente tem que tomar cuidado é para não passar muitas vezes, porque aí entra naquele problema do processo inflamatório. Quanto mais lesão a gente gera, maior o processo inflamatório, mais prolongado vai ser o processo cicatricial e com isso acontece o quê? Se eu tenho um processo cicatricial prolongado, eu tenho menor fixação do meu pigmento. Sendo assim, quanto menos passadas eu der, menor vai ser o meu trauma, menor o tempo do meu processo cicatricial e vai ser maior a fixação do meu pigmento. Outro fator que a gente tem que também parar para analisar são os tipos de agulha que a gente trabalha. Agulha de qualidade facilita muito o nosso trabalho, por isso que hoje em dia a gente fala muito de comprar material com Anvisa, material de procedência, porque a gente sabe que foram feitos testes e que esses produtos dão maior segurança para o nosso trabalho. Não faço propaganda de marca nenhuma, cada um sabe do seu aparelho, qual agulha utilizar. O que eu recomendo é que sejam produtos de qualidade para que você tenha um resultado de qualidade no final do seu trabalho. De agulhas, o que a gente tem que ver? Quanto maior o número de pontas, mais suave e mais sombreado vai ser o trabalho. Então, se eu tenho um trabalho de 3 pontas, eu vou ter uma boa fixação e vou conseguir uma sombra. Com uma agulha de 5 pontas, por exemplo, eu vou ter mais sombreado ainda. Então, quando eu vou fazer o procedimento, eu vou ter que passar mais vezes, se eu quiser ele mais carregado. Então, quando a gente precisa de carga, eu quero uma sobrancelha mais carregadinha, eu trabalho com menos quantidade de agulhas. Se eu quero um trabalho mais aquarelado, mais pincelado, mais sombreado, eu trabalho com agulhas de mais pontas. Dentro das agulhas de 5 pontas, a gente tem as circulares e as lineares. Aí você vai ver qual é o efeito melhor para o resultado final do seu trabalho. Normalmente eu trabalho com a de 3 pontas, até para fazer um sombreado, porque ela deposita mais pigmento, ela pega mais rápido e aí eu trabalho o peso da mão para dar a suavidade do trabalho. Mas tem pessoas que preferem trabalhar com a de 5 pontas e passar mais vezes o dermógrafo na região. É a critério de cada um. Eu penso lá na frente no processo cicatricial, se eu passo menos, eu lesiono menos, tenho menor processo inflamatório, entra nesse ciclo, tenho menos processo inflamatório, mais fixação de pigmento. Se eu trabalho direitinho com a de 5 pontas, vai dar a mesma coisa, só que se eu não tenho uma experiência suficiente para ter um peso da mão de forma que ele vá fixar com poucas passadas, eu vou ter que passar uma, eu vou ter que passar duas, vai chegar uma hora que eu já tô na terceira ou na quarta passada, eu já tô gerando o quê? Um trauma naquela minha pele que vai desencadear todo o processo inflamatório mais prolongado, e quanto mais prolongado o processo inflamatório, menor é a fixação do pigmento. As agulhas de qualidade, elas custam um pouco mais, porém, elas dão essa segurança no nosso trabalho. Quando às vezes a gente trabalha com agulhas de qualidade inferior, que a gente compra fora, que é mais barato, o que às vezes acaba acontecendo? Ela perde a ponta durante o procedimento. E aí, se ela não tá com a ponta bem afiladinha, bem do jeito que tem que ser, a gente começa também a lesionar
a pele, e essa lesão também desencadeia. Tem situações que a gente vai ter que, durante o procedimento, trocar a agulha, porque a agulha que a gente está trabalhando, ela não é de qualidade, ela não me dá a mesma segurança de começar e terminar o procedimento sem ter que trocá-la. Então já aconteceu, não comigo, mas já vi profissionais que fazem a sobrancelha com uma e a outra sobrancelha com outra agulha, porque ela diz que ela sente que a ponta arredondou e que tá lesionando a pele. E como que a gente percebe isso? Porque a agulha começa a enroscar, e aí quando a agulha começa a enroscar, a gente começa a perceber se ela tá enroscando. Por quê? Porque ela não tá perfurando, ela não tá deslizando. Então é uma agulha que praticamente ela perdeu a ponta, você tem que fazer a troca, tá certo? Então, olha, isso são alguns fatores que eu observei no decorrer do tempo, com os estudos, com a prática. São coisas que eu fui observando e eu achei interessante trazer para vocês, porque às vezes a gente fica assim, ai, é peso da mão, ai, eu não tô sabendo fazer, e às vezes está relacionado a equipamento, a escolha do equipamento, a escolha da agulha, que interfere no resultado final. Né? O que eu tô fazendo? Eu tô lesionando demais aquela pele e o processo inflamatório tá dificultando a fixação do pigmento. Então, eu achei legal trazer esse assunto para vocês, para a gente tentar mostrar a importância que é a gente trabalhar com produtos de qualidade, não só pigmentos de qualidade, porque às vezes a gente foca só no pigmento e às vezes acontece da gente trabalhar com um pigmento maravilhoso e não conseguir ter o resultado, porque às vezes o resultado do nosso trabalho está direcionado a um equipamento que a gente precisa de uma manutenção, a escolha de uma agulha, a escolha da agulha certa para o procedimento certo, aí sim associado ao peso da mão, à profundidade, à angulação que eu estou utilizando, se ela está correta ou não. Então, tudo isso a gente tem que observar quando vai realizar um procedimento. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que eu tenha ajudado vocês também. Para mim, quando eu comecei na profissão, descobrir tudo isso, para mim foi maravilhoso, porque eu pude, a partir daí, mudar muita coisa na minha forma de trabalhar e começar a ter resultados melhores. Espero que isso sirva para vocês também e que faça bem para vocês, da mesma forma que fez bem para mim ter esse conhecimento. Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau!